Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente, senhoras membros do Governo. Esta é, provavelmente, a 8ª vez ou 9ª vez, desde que exerço funções nesta Assembleia, que vimos discutir a conta da região autónoma dos Açores. E, portanto, permite-me, com algum distanciamento, ter alguma memória da evolução que fizemos nos últimos 8 ou 9 orçamentos. E são 9 exercícios. E custa-me, ou melhor, para quem chega aqui, os senhores jornalistas, as pessoas que cá estão a assistir, e olham para esta discussão, assistimos da parte do Partido Social Democrata, da parte do CDS, aliás, praticamente toda a oposição, um cenário dantesco acerca das contas públicas nos Açores. Direi mesmo, aliás, citando o meu colega, um cenário catastrófico das finanças públicas. Como se nós vivêssemos completamente isolados do mundo. E então, depois de tudo o que ouvimos, eu fui ler o relatório do Tribunal de Contas e o que é que verifiquei? Verifiquei tudo aquilo que disseram os senhores e os seus deputados? Não. Eu verifiquei que a conta da região teve parecer favorável do Tribunal de Contas. Depois de tudo isso que foi dito, o Tribunal de Contas deu parecer favorável à conta do Governo dos Açores. Bom, então, mas se por acaso há essa dívida toda que referem, que há o não cumprimento de um conjunto de regras de execução orçamental, de equilíbrio orçamental, curiosamente, a propósito disso, senhora deputada, o que referiu acerca do orçamento foi o orçamento que aprovamos aqui. Portanto, à partida já não havia um equilíbrio orçamental de 30 milhões de euros, mas isso nós já sabíamos. Isso foi discutido aqui. Não, nós já sabíamos. Bom, adiante. Mas qual é a consequência de tudo isso que as senhoras e os senhores deputados discutem e afirmam? Qual é a consequência do déficit? Qual é a consequência na dívida? Bom, a consequência é o déficit da região no ano de 2014. Que é isto que os senhores e os seus deputados estiveram a falar. Bom, mas o déficit da região em 2014, a consequência de tudo isto catastrófico que falaram, foi de cerca de 0,2% do PIB da região autónoma dos Açores. Num ano em que a República teve um déficit de mais de 7% do seu PIB. Da Madeira eu já nem me lembro a conta, mas deve ser bastante acima dos 10%. Bom, mas se tudo isto que dizem é catastrófico, então vamos ver a outra consequência. Aquilo que falam, que comprometem gerações em gerações. Vamos falar da dívida da região autónoma dos Açores, aquela que irá comprometer as gerações futuras, aquela para a qual nós hoje gastamos para ter um conjunto de respostas que possam servir o presente e, naturalmente, garantir o futuro. Então, qual foi o resultado dessa dívida? A dívida nos Açores, segundo comprovada pelo Tribunal de Contas e por instituições que são, penso eu, insuspeitas e isentas, como o Instituto Nacional de Estatística ou até o Eurostat, diz o seguinte: a nossa dívida, a dívida que os senhores estão tão preocupados, é cerca de 37% do nosso PIB. Na República, quanto é que é? Senhoras e senhores deputados, quanto é que é? É de cerca de 130%. Bom, para quem nos está a ouvir e que olha para esta discussão que tivemos até agora como algo completamente absurdo, nós, com um pouco mais de 3 meses do nosso trabalho, de todo o trabalho e riqueza produzida na região, nós conseguimos pagar a nossa dívida. Pouco mais de 3 meses. Bom, mas na República, quantos meses é que eles levariam a pagar toda a sua dívida? Mais de um ano. Nós, 3 meses. E noutra região autónoma, na Madeira,
Na Madeira, aquela região autónoma que inaugurou, após 40 anos de governação, segundo Duarte Freitas, um novo ciclo de governação. Aí não era muito tempo, certamente. Mas o que é que inaugurou? Quanto é que tem de dívida? Tem acima dos 100%, salvo erro, 110%. 118%. Cerca de 12 meses do seu trabalho, de toda a riqueza produzida para pagar as suas dívidas. Bom, mais, senhoras e senhores deputados, o país foi intervencionado pela Troika. Já todos temos aqui opinião sobre as responsabilidades que levaram a essa intervenção. Mas o facto é que o país foi intervencionado pela Troika. A região autónoma da Madeira foi intervencionada pela Troika, pelo país. A banca, o BANIF, o BPP, o BPN, o BES foram intervencionados. Estavam falidos. E os Açores? Estavam falidos. A única coisa que eu ouvi desta oposição dizer, e eu posso citar Duarte Freitas em junho de 2013, era que o Governo Regional, todos sabem, estão falidos. Mas está falido aonde? Se a nossa dívida é 37% do PIB, se por acaso o nosso déficit é 0,2% do PIB, se os Açores não contribuem de forma nenhuma para o déficit nacional, por que forma é que os senhores continuam exatamente com o mesmo discurso da desgraça? O senhor deputado Duarte Freitas chegou ao ponto de dizer, em 2012, que a herança calamitosa que o PS deixa cofres vazios, dívidas imensas e falências entre as empresas que fornecem a tutela. Mas isto é o discurso desta oposição. Bom, nós temos a capacidade de reconhecer, aquilo que diz o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas naturalmente tem reservas, mas nós encaramos isso como um estímulo para tentarmos corrigir aquilo que não fazemos bem. Agora, os senhores têm que ser justos, e vamos ser justos nesta Câmara. Da mesma forma que os senhores criticam aquilo que acham que está mal, reconheçam que no documento do Tribunal de Contas, neste documento do Tribunal de Contas, dizem o déficit nos Açores é 0,2%, a dívida é 37% do seu PIB. Então, no país é de 130%, alguma delas da responsabilidade do seu partido. E nos Açores é que os senhores estão preocupados. Mas mais lhe digo, isto não é uma responsabilidade apenas dos governos do Partido Socialista. É responsabilidade também dos governos do Partido Social Democrata, que inauguraram algo que nós continuamos, e esperamos nós ter aperfeiçoado, algo que se chama autonomia responsável. Autonomia responsável. E nós conseguimos resultados com isso. Os senhores vêm para aqui dizer que nós estamos numa região que está completamente falida, dizia o deputado Duarte Freitas, que não tem qualquer tipo de resultados. Bom, mas que resultados é que é? Eu posso lhe dar alguns. Nos últimos 14 anos, a economia dos Açores cresceu 10 vezes mais do que a média nacional. 10 vezes mais do que a média nacional, Sr. Deputado. A região autónoma dos Açores apresenta o maior crescimento médio anual do PIB per capita nos últimos 14 anos. Alguém falava há pouco. O país, ao nível das NUTS 2, em 2000, era a última região do país. A última região do país. Atualmente é a quarta mais rica. No meio disto, caso os senhores não tenham reparado, porque nós reparamos que tivemos imensas dificuldades, passamos por uma crise imensa. Tivemos muitas dificuldades, tivemos que ajudar as famílias, tivemos que ajudar as empresas, tivemos que auxiliá-los no seu rendimento. Senhoras e senhores deputados, esta conta naturalmente não é perfeita. Esta conta naturalmente tem os seus defeitos. Mas há algo que lhe posso dizer. Os resultados das nossas contas e os resultados, sobretudo, e aquilo que obrigaram, aquilo que serviram os resultados que tivemos nas nossas contas, estão à vista. Melhorar a vida dos açorianos. Gostaríamos que fosse mais, mas temos a certeza que o resultado que obtivemos era o melhor que era possível fazer com aquilo que tínhamos ao nosso dispor. Foi essa a nossa obrigação e se os açorianos que assim o quiserem, nós continuaremos a ajudar os Açores a crescer. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado.